Doutora Gisele, a gente recebe com muita frequência perguntas dos nossos ouvintes internautas do Ceará e de outros estados brasileiros sobre a área da Previdência Social. E a senhora nos traz um número aqui que, para mim, é meio assustador. A senhora disse que na Justiça Federal tramitam hoje 185 mil ações da área previdenciária. Ou seja, 42% de todas as ações que passam pela Justiça Federal do Ceará tem como envolvido diretamente o INSS. Nesse caso, para quem nos acompanha e tem essa angústia e aquela inquietação de passar um bom tempo na fila administrativa do INSS à espera de uma resposta ao pedido de benefício e recorre à Justiça Federal, fica também para esses segurados e beneficiários a preocupação de quanto tempo esse processo vai demorar até chegar à reta final. Em média, quanto tempo demora um processo desse na área da Justiça Federal envolvendo o INSS, doutora Gisele? Só para que você tenha uma ideia, eu vou responder essa sua pergunta segundo a base de dados no CNJ, mas eu queria contextualizar e deixar claro uma coisa. Tudo o que diz respeito a processos previdenciários na Justiça Federal tem números enormes, assim, é algo assustador realmente. Para você ter uma ideia, a Justiça Federal do Ceará hoje, ela tem 11 varas com competência exclusiva de juizados especiais federais e essas varas, eu diria que tem 90% de processos de natureza previdenciária e assistencial. São esses processos de benefícios perante o INSS. Além dessas, tem mais 5 varas no interior que tem, além da sua competência comum, criminal, execução fiscal e civil, competência em juizados especiais federais. Então, na prática, são 16 varas que julgam no estado do Ceará processos de juizados especiais federais. Existem, óbvio, ações previdenciárias de maior valor que tramitam nas varas cíveis, mas eu diria que a maior parte dessas ações previdenciárias, até pelo perfil da nossa população, que tem um IDH baixo, então a maioria dos benefícios requeridos são, de fato, benefícios de valor mínimo, eles tramitam nos juizados especiais federais. Então, para você ter uma ideia, e é claro que eu vou trazer aqui números aproximados, são, então, 16 varas com competência em juizado especial federal, exclusiva ou cumulativa com outras competências. Cada uma dessas varas tem, em média, uma distribuição de 700 a 800 processos mês. Então, no que a gente multiplica isso em números aproximados, repito, a Justiça Federal do Ceará, ela processa por mês, em média, 11.200 ações dessa natureza. E esse número é impressionante, ele vem crescendo exponencialmente. Nós temos algumas varas, como, por exemplo, o Juizado Especial de Limoeiro do Norte, a vara de Itapipoca, que vem recebendo processos em uma distribuição muitas vezes superior a 1.000 processos por mês. Esse é um número muito grande quando você pensa que uma vara federal ela tem 1 ou 2 juízes e uma estrutura ali média de 14 a 16 pessoas para dar vazão a esse processo. Segundo, para ser mais exata, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, ele tem 175 dias como tempo médio entre o início do processo e o primeiro julgamento. Mas é importante que a gente veja que uma sentença ela pode ser objeto de recurso e depois que o processo termina, existe algo que é ou o precatório ou a requisição de pequeno valor. Quando você aciona o Estado, a gente não pode simplesmente tirar o dinheiro da conta do INSS ou da conta da União, conforme o caso. Não. É necessária a expedição de um requisitório para que haja esse pagamento. E aí, quando eu incluo essa nova fase, até que o sujeito efetivamente receba os seus atrasados para além do benefício implantado, esse tempo, ele dobra. Então, hoje, o que é que eu diria? Segundo os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça, o tempo médio entre uma ação que entra e o seu julgamento é 5,8 meses. Já
quando a gente coloca isso para o efetivo pagamento, tanto da implantação do benefício, quanto do pagamento dos atrasados, aí nós temos 11 meses e um pouco. Para ser mais exato, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, são 357 dias. Lembrando, mais uma vez, que são dados aproximados e que é uma média, né, entre todas as unidades de juizados.